Então, pessoal, a gente vai resolvendo através de uma regrinha de 3. Então é o seguinte, como é que vai funcionar? Você só tem duas informações, né? Aquela lá do começo, que uma unidade real de valor era 2.750 e o preço da bola aqui que é 33.000 unidades real de valor. Então a gente vai montar a regrinha de 3. Vejam só, 2.750 é quanto vale, certo? Uma unidade de valor. 2.750 são os cruzeiros reais, beleza? No outro dia foi trocada a moeda, certo? Então a gente vai fazer essa regrinha aí para determinar. Então temos aqui o valor em cruzeiro e o real, beleza? Ou você pode pensar o valor em cruzeiro e a unidade real de valor, tá? E aqui o preço da bola. Então a gente vai multiplicar cruzado isso. Multiplicando cruzado, olha só que beleza. 2.750 vezes x tá aqui, ó. 2.750x. 1 vezes 33.000, 33.000. Aí a gente vai isolar o x. Para isolar o x, a gente passa o 2.750 dividindo. Então, a gente chega ao valor de 12. Ou seja, convertendo, então, a gente tinha que essa bola custava 12 reais. Certo? Se você olhar hoje, 12 reais não parece muito. Mas, quando a gente fala em 1º de julho de 94, é muita coisa, tá? Tá bom? Então, a gente está falando de bastante dinheiro, porque a gente aqui não está analisando a inflação dessa data para os dias de hoje. A gente só está analisando a conversão da moeda. Beleza? Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Lembrando que esse exemplo da bola de futebol é bem parecido com o exercício que eu vou passar para vocês, tá? Esse daqui também, ó, muito parecido com a atividade da aula de hoje. Aqui está falando que 94 litros da gasolina comum, 55 centavos de real, tá? Passados quase 28 anos, desde essa data, o litro da gasolina em 9/1 desse ano estava 5,47 em Curitiba. Beleza? Calcule o valor percentual aproximado na variação desse preço. Quantos por cento esse preço aumentou desde aquela época? Bom, de novo a gente vai apelar para a regrinha de 3. Os 55 centavos de real de 94 são os nossos 100%. E os 5,47 são os nossos x%, que a gente não sabe quanto é ainda. Multiplicamos cruzado. Então, multiplicando cruzado, pessoal, o que a gente vai ter? 0,55x e 5,47 vezes 100. Tá bom? Isolando o x, a gente vai ter os nossos 547 divididos por 55 centavos, 0,55. O que nos dá um valor de 994,54%. Ou seja, percentualmente falando, hoje a gente paga quase 1000% a mais em relação ao litro da gasolina. Tá bom? Então fechou. Essas questõezinhas que eu expliquei são bem parecidas com o que a gente vai ter na tarefa. Continuando. Tá? Aqui a gente tem um pouquinho de história, olha lá. A gente tem 1695, a primeira moeda, né? Também chamado de real, mas aí não tem nada a ver com o real dessa época, nosso, atual. Daí a gente teve em 1942 o Cruzeiro, 1967 Cruzeiro Novo, Cruzeiro da década de 70, 86 Cruzado, 89 Cruzado Novo, o Cruzeiro do comecinho da década de 90, o Cruzeiro Real, que foi a moeda de transição, e o Real. Beleza? Eu vou deixar um videozinho para vocês sobre o Real. Vamos. Sobre esse videozinho sobre o Real. Eu sei que dá para transmitir para vocês, mas para o meu vídeo não ficar longo, eu vou deixar ele separado. R$1.000. Tá bom? Daí vocês acessam o link que eu vou deixar no final da aula. Aqui a gente tem o IPC Brasil, tá?
de 2013 a 2022, temos lá a taxa de inflação, aqui ó, 6,21, atingiu um pico de 9,66 do ano passado. Aqui do outro lado, a gente tem uma outra realidade do Brasil. O Brasil estava num momento econômico diferente, mas você veja ó, que de 2003 a 2012, os valores são sempre bem próximos. Ó. Então, 5,4, 4,90, 3,64, são todos valores próximos. O que mudou de lá para cá? Pessoal, o que essa inflação aqui varia é sempre fator externo. Por exemplo, a pandemia é uma que jogou a nossa inflação de 3,21 para 9,66, tá? Mas aqui é uma questãozinha também, ó. Analisando os dados das últimas 2 décadas, determine quantas vezes a taxa média ultrapassou a casa dos 2 dígitos. Então, quando que ela ultrapassou? Uma vez só, 2013. Beleza? Pessoal, então é o seguinte. Então a gente vai encerrar por aqui, tá? Vamos terminar a aula com esse pensamento aqui, né? Analisando as informações. O Plano Real estabilizou a inflação no Brasil, aumentou a renda mensal das famílias, melhorou a economia do brasileiro, certo? Então, aqui, vire e converse com o colega não dá, né? Mas, pessoal, vou deixar para vocês analisarem e, obviamente, não esqueçam de enviar as atividades. Tem colegas enviando atividade da aula 1 junto com a aula 3. Pessoal, para o meu controle, eu preciso que envie a atividade 1 na aula 1, atividade 2 na aula 2, atividade 3 na aula 3. Porque se você colocar na atividade errada, eu não vou corrigir, tá bom? Vai ficar como não feito. Beleza? Até mais. Desculpe os 2 vídeos, é que deu um cortezinho aqui.